Fala galera, beleza? Professor Otávio aqui na área de novo e hoje a nossa aula vai ser um pouco sobre React. Vamos entrar no ecossistema, vamos entender o que é o React, qual a motivação de se criar o React, a gente entender qual a diferença de uma biblioteca e um framework, né? Que é uma coisa que as pessoas confundem bastante aí no universo do desenvolvimento de soluções na pilha do JavaScript. E a gente vai aprender a como criar o nosso primeiro aplicativo usando React Native, mostrando ali para vocês como utilizar o boilerplate do Create React App e, na verdade, o Create Expo App, que vai encapsular toda a complexidade ali do aplicativo para vocês. Então, vem comigo. Hoje a gente vai aprender bastante, espero que vocês gostem. Simbora. Fala, my friends! Fala, meus queridos alunos desenvolvedores! Vamos lá começar mais uma aulinha de hoje. E o objetivo da nossa aula hoje é entender um pouquinho sobre o React, né? E quando a gente já entra, quando eu falo de qualquer tecnologia, na verdade, em sala de aula, eu sempre falo a mesma coisa para vocês. E falo, pessoal, a gente começa aprendendo qualquer tecnologia da documentação oficial. Então, se vocês vierem aqui no Google, digitarem React JS, vocês vão acessar aqui a documentação oficial do React, que diz que esse camarada é uma biblioteca para construção de interfaces nativas e para a web, né? Então essa biblioteca ela foi criada pelos desenvolvedores do Facebook para facilitar e otimizar, né, dar mais performance ao desenvolvimento de soluções que exigem aí a renderização contínua das nossas páginas, das nossas soluções, das nossas interfaces. Então aqui nessa documentação, pessoal, vocês vão achar muitas informações interessantes falando sobre o React. Uma curiosidade é que essa documentação ela foi atualizada recentemente para já utilizar o que a gente chama de React Hooks. Então essa documentação está fresquinha, né? A gente não vai se debruçar sobre ela, eu vou deixar isso aí para vocês fazerem, mas ela explica passo a passo como utilizar o React no desenvolvimento das soluções de vocês. Inclusive tem uma opção aqui chamada Learn, né, de aprender. Então vocês podem clicar e vocês podem acessar diversas opções para construir as primeiras interfaces com o React JS. Mas claro, que na nossa disciplina a gente não está aprendendo a desenvolver interfaces web, nós estamos aprendendo a desenvolver interfaces nativas mobile. E para isso a gente usa uma vertente do React para mobile, né, para desenvolvimento móvel, que é o React Native. E o React Native, o que ele tem de diferente do React JS? Diferentemente da gente criar os nossos componentes utilizando o web, a gente vai criar os nossos componentes utilizando elementos que foram criados propriamente para serem exportados para soluções para interfaces mobile, para os principais players, como por exemplo o Android e o iOS. Então, o React Native ele já tem aqui uma série de componentes que foram preparados para que nós pudéssemos criar nossas interfaces utilizando a solução do React. Então, olha quantos componentes a gente pode utilizar e a gente vai utilizar diversos deles, na verdade a maioria deles, na nossa disciplina. O que a gente precisa aprender a fazer aqui agora é como que a gente pode criar e experimentar um aplicativo no React Native. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui em Guides, né, em Guias. E aqui em Guias tem uma opção bem bacana que mostra o Environment Setup, ou seja, qual é o ambiente que eu preciso preparar, o que eu preciso fazer para criar um aplicativo no React Native. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui, Setting Up the Development Environment. Então como é que eu vou criar esse ambiente de desenvolvimento? E vocês vão ver que existem dois tipos de configurações que nós podemos fazer. A primeira configuração é utilizando uma outra solução, ou seja, aí sim, uma solução para nos apoiar a criar aplicativos com React Native, que é uma solução chamada Expo. O Expo também tem um site dele aqui. Então, se eu buscar Expo React Native, vocês vão acessar a solução do Expo, né? Que nada mais é
porque é uma forma de nós criarmos os nossos aplicativos com o React Native com mais facilidade. E já já vocês vão entender o porquê dessa facilidade. Mas eu posso criar então meu projeto com uma linha de código usando o Node, né, usando o npm, ou então, se eu quiser ter mais controle da minha arquitetura mobile que eu vou utilizar, eu posso utilizar o React Native CLI, e aí sim eu vou precisar depender de qual sistema operacional que eu estou utilizando. Então eu dependo do sistema operacional para saber quais os comandos, quais os passos de instalação que eu devo seguir. Na nossa disciplina, como o nosso objetivo é entender sobre desenvolvimento mobile e principalmente entender sobre a ferramenta React Native em si, a gente vai facilitar e a gente vai utilizar o Expo Go, né? Então a gente vai utilizar o Expo para poder criar o nosso aplicativo. E para fazer isso, eu vou puxar aqui um terminal no PowerShell. Vocês podem ver que no desenvolvimento mobile a gente utiliza muito o que a gente chama de Command Line Interface, né? O CLI, o CLI. Em contraste ao Graphical User Interface, que é o GUI, né? Então a gente vai utilizar uma linha de comando. Na verdade, eu vou entrar aqui no nosso desktop para simplificar e deixar um pouco mais organizadas as nossas aplicações. E aqui a linha de comando que a gente vai fazer é a seguinte, ó. npx, ou seja, eu quero instalar, eu quero executar um comando do npm, create expo app, e vou chamar o nosso aplicativo de meu primeiro app, que é o nome do aplicativo. Esse comando, ele nada mais é do que nós chamamos um boilerplate, né? Ele já é alguma coisa que cria ali toda a estrutura necessária para que nós construamos um aplicativo na arquitetura do React Native. Olha lá, ele vai pedir para executar esse camarada, eu vou clicar em Yes, vou permitir que ele execute. Como vocês podem ver, em poucos minutinhos, isso vai depender um pouco da nossa internet, porque ele baixa uma série de pacotes, ele vai preparar a pasta do nosso projeto. Então, nesses minutinhos aí, eu vou dar um pause no vídeo para não ficar muito longo, e quando estiver pronto, eu retorno aqui. Valeu! É isso aí, my friends. Olá, terminamos de instalar o nosso Create Expo App. E se vocês observarem, uma coisa interessante que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é que ele achou aqui, ó, 5 vulnerabilidades altas. Isso aqui a gente não pode deixar passar, né, pessoal? Principalmente no universo em que a segurança da informação se torna cada vez mais necessária. Mas a gente vai falar sobre como a gente vai resolver essas vulnerabilidades lá na frente, tá? Mas por enquanto, nós vamos nos ater ao fato de que o nosso projeto está pronto para ser utilizado. Então, olha só, ele até fala, ó, entra na pasta do seu projeto. Então, vou dar um CD meu primeiro app, né, que é o nosso Change Directory. Então, eu entrei na pasta, só que eu não vou rodar esse cara aqui agora. Eu vou dar um code espaço ponto para abrir o nosso Visual Studio Code no nosso aplicativo. Então, esta é a pasta do nosso aplicativo, da nossa solução. Como vocês podem ver, aqui está a pastinha bonitinha. Vou fechar aqui as telas de boas-vindas e aqui está o nosso projeto. Vamos tentar rodar para ver esse cara funcionar? Então vou puxar aqui no terminal e vou dar um npm run. Só que eu não quero rodar esse cara, pelo menos por enquanto, nem para Android e nem para iOS. Eu vou rodar ele de uma maneira mais simples para ver se está tudo ok. Então eu vou rodar ele para a web. Então vou dar um npm run web, onde a gente vai poder ver toda a interface do nosso aplicativo no navegador web. Como a gente viu em sala de aula, a gente tem um erro, porque faltam alguns pacotes que são necessários para eu rodar esse cara no navegador. Então eu vou copiar essa linhazinha aqui de baixo, ó, que é o npx expo install, e vou instalar as dependências, né, as nossas dependências que estão faltando para rodar o nosso projeto na web. Então vamos lá. Ele vai instalar algumas dependências aí para vocês. Essa é mais rapidinha de instalar. Mais tranquilo. Só porque eu estou falando que é tranquilo, ele está demorando muito, né? Mas ele vai baixar esses pacotes. Vocês podem até ver o nome dos pacotes, ó, o React Native Web, o React DOM e o Expo Webpack Config, né? São todos pacotes necessários para que a gente rode esse camarada na web. Vocês podem ver que a gente ainda tem 5
vulnerabilidades severas que a gente precisa tratar, na verdade. E agora sim, agora eu vou dar um npm run web. E agora vocês vão perceber que ele vai rodar um sistema chamado Metro Bundler, que é um empacotador, né? O próprio nome já diz, Bundler. E olha que legal, ele vai gerar para a gente uma solução que vai rodar no nosso navegador, olha, no localhost, na porta 19.006. Então olha que legal. Vocês podem ver que ele gera um QR Code, eu vou falar sobre esse QR Code daqui a pouco, né? Mas eu consigo visualizar o meu aplicativo, vou colocar ele aqui do ladinho, ó. Vamos colocar ele aqui para ficar um do lado do outro. Ó, eu consigo ver o meu aplicativo e ele está rodando no navegador. Se a gente quiser visualizar esse cara como um aplicativo, eu posso vir aqui, ó. Deixa eu só ver se eu melhoro um pouquinho aqui a nossa visualização. E vou colocar aqui o nosso VS Code, né? Cadê o VS Code que estava aqui? Aqui, ó, bonitinho. E eu vou clicar aqui no F12 para entrar na interface de desenvolvimento do navegador e vou pedir para visualizar esse cara como um aplicativo. Quando eu peço para visualizar como um aplicativo, eu posso também destacar esse doc, ó, como nós fizemos algumas vezes em sala de aula. E eu posso pedir para esse cara funcionar como um iPhone 12 Pro. Olha que bacaninha. Agora, no nosso Visual Studio Code, se a gente mudar qualquer texto aqui, ó, mudei o texto, o que vai acontecer? Ele mudou o texto. Se nós viermos aqui e mudarmos a interface para uma outra cor, como por exemplo green, ele vai mudar a interface. Então a gente consegue desenvolver mudando o código no nosso VS Code e concomitantemente vendo os resultados no navegador. Por isso que é mais simples e é uma das maneiras que eu mais gosto de desenvolver aí no React Native, pessoal. É isso, vou ficar por aqui na aula de hoje. Tá ficando bem longa essa aula e vou gravar mais um vídeo mostrando quais as brincadeiras que a gente pode fazer a partir dessa solução que a gente acabou de instalar, pessoal. É isso, grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!